Preparando a transmissão. Vamos olhar aqui, eu acredito que a gente já deve estar online lá. Vou abrir aqui no meu canal. E já estamos online. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão para este canal, comigo e com o Roche Thiago Santana. Também estamos aqui aguardando o pessoal entrar. Faz 1 minuto que a gente começou ali. Nós vamos hoje continuar um pouco da discussão sobre a nova perspectiva, estendendo agora para a nova perspectiva sobre o cristianismo e sobre Jesus Cristo. Manda suas mensagens aí, compartilhem. Você que acompanha o canal do Roche Thiago Santana, seja bem-vindo também. E depois desse vídeo também vai estar disponível com ele ali no seu canal também. Cássio, seja muito bem-vindo. Primeirão a comentar ali no chat. Iago também, sejam todos muito bem-vindos. Um Shabbat Shalom, um feliz sábado para vocês. Uma excelente semana daqui a pouco também. Nós vamos então falar sobre... Vou compartilhar aqui só um minutinho. Pastor Thiago, vai falando aí um pouquinho enquanto eu vou compartilhar aqui no meu Facebook. Estou compartilhando também, vamos segurar um minutinho, o pessoal está chegando, eu estou compartilhando também. Tá, eu vou compartilhar aqui no meu Facebook. Mas já manda seus abraços aqui. Ou quer esperar mais um? Quer esperar mais uns? Acho que dá para esperar 1 minuto ou 2 aí para o pessoal ir chegando. Tá, então 4h15, nós estamos em 4h13, vamos lá, compartilhando aqui até 4h15. Vamos ver. Feliz sábado a todos. Feliz sábado ali a Rafael, a Madelena. Que já abriu meu áudio aqui de novo, foi? Não, aqui não. Jefferson Patrick, Tainara, Marcelo Rodrigues, João Paulo Silva, um grande abraço para vocês. Josimário Júnior, Márcio Gomes, Madelena Emer, Márcio Marino, Glauciano Barro, Gilson Pontes. Deus abençoe a todos vocês. Vão compartilhando aí para a gente bater um papo sobre a nova perspectiva, para a gente continuar. Ramon Gomes, Marco Paulo Pires, Nilson Silva, Sidneia, sejam todos extremamente bem-vindos aqui à nossa transmissão, hoje falando continuando um pouco sobre a nova perspectiva de cristianismo em Jesus. Deixa eu só falar um negócio aqui, a Sidneia tocou num ponto, antes da gente começar, sobre um shofar que o pessoal estava tocando em Israel. O shofar, ele toca em Israel, aquele vídeo que o pessoal estava colocando, muitas pessoas colocando, eu não sei se ele é dessa data, eu já respondi num outro lugar ali, mas vejam, em princípio ele não é relacionado com nenhum tipo de profecia, com absolutamente nada. Se toca o shofar em Israel no mês de Elul, se toca sempre no mês de Elul, para anunciar a chegada do Rosh Hashanah e do Yom Kippur. E aí, geralmente se toca às terças-feiras. E também se toca o shofar, não é nenhum movimento profético em Israel. Lembre que Israel não tem essas pendores para certas profecias como o cristão tem. Israel é muito prático, mas sim se espera, de acordo com alguns rabinos ortodoxos, alguns estão esperando aí o estabelecimento do reino de Israel, do Messias, para nesses próximos dias. Vou dizer com toda sinceridade para vocês, vai passar e não vai acontecer nada. Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Alguns rabinos estão dizendo que o Messias deve chegar antes de Pêssar, agora quarta-feira, dia 8, e que ele viria, e que os templos, por exemplo, eles estão tratando de negociar com os árabes
a reconstrução do terceiro templo. Veja como fica contraditório. Para que haja essa reconstrução, diz o seguinte, a mentalidade, muitos rabinos, e é o que está na expectativa messiânica de muitos judeus hoje. Você precisa ter, para que Deus haja no mundo, é necessário que ele tome controle do mundo. Ele só tomará controle do mundo quando o templo for reconstruído. E para que haja a reconstrução do templo, Deus não vai obrigar os árabes. É necessário uma negociação política. Tal. E eles estão utilizando agora, e muitos rabinos estão utilizando a crise do coronavírus para dizer, olha, precisamos da intervenção de Deus, e Deus só vai intervir quando ele tiver o controle do templo onde ele estabeleceu o seu templo. Por isso, estão negociando com essa maneira, dessa maneira, tá bom? Não é esse o tema de hoje, tá bom? Não é esse o tema de hoje. Gilson, não tem nada a ver, esse retorno. 1948 não tem significado profético no sentido de uma profecia específica para a nação de Israel, nenhum. 1948 são revoluções políticas e, sim, uma continuidade das bênçãos de Deus. Mas não é isso que nós vamos falar hoje, tá? O que nós vamos falar hoje é sobre a nova perspectiva paulina, nova perspectiva do cristianismo e a nova perspectiva sobre Jesus, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, eu tenho que parar com esse porque meu professor de homilética falava que eu dizia muito assim, que é aquilo que a gente chama de agregador verbal, tá bom? Deixa eu só, aí, ó, para aqueles que tiverem sobre interesse em entender... sobre essa questão aí da vinda do Messias, eu até assisti esses dias bem interessante, certo? Não é dogmático, não é nada dogmático, é a Apocalipse da série História de Deus com Morgan Fee. É bem legal porque ele faz uma pesquisa com várias religiões ali, entrevista ali várias religiões e vê a perspectiva apocalíptica de cada um deles. E quando ele fala ali com os judeus ali em Israel, ali com o pessoal ali em Israel, entra um pouco dessas questões políticas aí do templo, etc. É bem legal, quem quiser dar uma olhada depois, está disponível no YouTube. História de Deus, Apocalipse com Morgan Fee. É uma entrevista bem legal. Legal. Olha só, deixa eu passar para vocês aqui esse livro para aqueles que quiserem compreender um pouco melhor a questão da redenção, da Galut, da Geulah, na mentalidade judaica. É esse livro aqui, Os Dias de Mashiach, do Rabino Menahem Brod, e ele fala sobre o terceiro templo, ele diz aqui, por exemplo, do Rabat, ele diz que o terceiro templo é uma bobagem que nunca vai ser reconstruído, para vocês terem só uma ideia, tá bom? Roche, faz a oração para a gente aí, para a gente começar com nossos amigos, já temos 32 pessoas assistindo aqui, e vamos começar ali com o pessoal de Hortolândia, a Mara. Mara não podia faltar, né, Mara? Mara está sempre conosco aí, Sidneia, o Gilson também já fez algumas perguntas ali, o Micael e etc. Faz a oração aí, Roxo, para a gente começar a discutir. Nós vamos manter aqui nossa live até às 5h30. 5h30 nós terminamos impreterivelmente, tá bom? Assim, dependendo, claro, assim, nós vamos terminar às 5h30. Quanto eu e o pastor Tiago vamos falar, vai depender da interação de vocês. Beleza? Vamos lá. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a vida e nos acordaste nessa manhã novamente. Somos gratos infinitamente a ti por tua graça, e é com um coração humilde que nos colocamos na tua presença, reconhecendo que tu és o nosso Criador e o gestor da nossa história. Amém. Queremos te pedir que tu agora conceda teu Santo Espírito mais uma vez sobre nós, para que nós possamos falar das coisas relacionadas ao teu reino. Que o Senhor possa nos usar poderosamente, que o teu Santo Espírito possa visitar cada lar representado nesta live e que possa ser uma bênção mais uma vez para os teus filhos, aonde quer que estejam, neste Brasil ou neste mundo. Te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Pois bem, só passando aqui, ó, o Estevão perguntou se eu não pretendo fazer nenhuma live sobre profecias. Eu não gosto muito de sensacionalismo. Eu sou bem avesso a pegar qualquer coisa e a qualquer coisa que acontece no mundo, a gente já ficar fazendo um monte de predições e especulações. Já fui assim há muitos anos, quando era menor, era mais novo e tinha aquela ideia que era o evangelismo por páginas de jornal. Tá? Mas, assim, no meu canal tem um sermão que eu fiz agora, domingo passado, para os líderes da igreja de Canelas, do meu amigo pastor Rogério, e eu falei sobre os eventos finais e comentamos o que
o tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Então dá uma olhadinha ali, tem... Ah, não está no meu canal, está no canal do pastor Rogério. Eu vou pegar com ele e aí eu passo aqui, coloco no meu canal para vocês, tá bom? Mas em princípio, não, eu não vamos fazer nenhum tipo de live que acaba virando palco para sensacionalismo, para China reconhece o governo do Papa e etc. E a gente acaba falando coisas e tem um grande problema com relação a essas tentativas de fazer o pinpoint em eventos proféticos. A gente erra. E aí, quando erra, fica todo mundo de cara de tacho. Então, eu prefiro o seguinte, vamos analisar, vamos olhar individualmente, vamos ver. Nós estamos vivendo, sim, os últimos dias, graças a Deus por isso, mas nós precisamos estar preparados, conhecendo a Bíblia, conhecendo muito a Bíblia com relação a tudo que ela nos diz, para que nós conheçamos a vontade de Deus e estar prontos, estar totalmente prontos. Nós já sabemos que Jesus está por voltar. Nós já sabemos que Jesus está por voltar. As aflições, as pestes, as angústias, as doenças, etc., não são o fim. O fim é a pregação do evangelho em todo o mundo, disse hoje o pastor Ayrton Killer em uma mensagem que todos nós recebemos. Então pensa nisso. Não fica preocupado com todo dessa forma, não. É bom saber onde nós vivemos, mas o restante nós vamos aprendendo sobre a palavra de Deus, tá bom? Eu vou colocar aqui, Estevão, fica tranquilo. Depois eu vou pegar com ele lá e vou colocar aqui. Como diz Orochi Rogel, para os judeus todos os papas e sogras são bestas. E para muitos de nós também. E para muitos de nós, tem alguns de nós que somos meio bestas também. O Senhor logo vem, Sidneia, que Deus te abençoe imensamente. Vamos começar então? Nova perspectiva paulina, nós falamos na última live, né? Na última live nós falamos sobre nova perspectiva paulina. Nos estendemos durante quase 2 horas falando sobre nova perspectiva paulina. Hoje vamos tratar de fazer de uma forma mais resumida. E qual é a ideia? A ideia é nós falarmos sobre os desdobramentos dessa ideia de nova perspectiva. E aí, quando nós falarmos sobre essa ideia de nova perspectiva, nós incluímos aqui, nós falamos já sobre o primeiro tripé dela, que é nova perspectiva paulina, e aqui temos a nova perspectiva do cristianismo e a nova perspectiva sobre Jesus. Claro que uma vez que se aborda, e por que existem essas novas perspectivas? Porque uma vez que você muda a abordagem e coloca de lado certos pressupostos, obrigatoriamente, não apenas um autor daquele período vai ser reexaminado, mas todos os autores daquele período. Por que Jesus é destacado? Porque Jesus é o Senhor do cristianismo, ele é a razão de existência do cristianismo, a raison d'être, que fala na teologia em francês. Então, em decorrência disso, há um estudo específico da teologia, do papel de Jesus e da sua judaicidade e o seu contexto histórico. De Paulo, da mesma maneira, porque Jesus é o fundador do cristianismo, o Senhor do cristianismo, o centro da mensagem cristã, e Paulo é o seu principal teólogo, Paulo é o seu principal sistematizador, por isso existem 2 estudos separados. Quando nós falamos do restante, de nova perspectiva do cristianismo primitivo, veja só, não é do cristianismo do 2º século, do 3º século, não, é cristianismo primitivo. Nós estamos falando sobre os autores, sobre a vida desses autores, sobre a relação desses autores com o judaísmo, a relação da igreja cristã primitiva com o judaísmo do Segundo Templo, principalmente, com as fontes bíblicas. E aí também, aí como o Paulo Júnior está perguntando várias vezes aqui, não precisa mandar várias não, Júnior, eu já vi aqui, tá bom? Sobre a questão dos reformadores errarem, a forma como eles tinham, a maneira como eles enxergavam, etc. Obviamente, nós vamos ter que rever toda a nossa interpretação, ponto a ponto, do Novo Testamento, da Brit Hadashah, e em alguns pontos vamos ter que, colocar de lado, refinar em outros e reafirmar em outros. Ok? Pode falar. Nesse sentido, até gostaria de começar mencionando essa obra aqui, que está em língua portuguesa, para quem quiser, A Importância de Israel. Tá? Essa obra aqui é muito boa, inclusive no primeiro capítulo dela é feita exatamente uma análise histórica de como a igreja ela se afastou daquilo que era o judaísmo do período do Segundo Templo, afastou-se das suas raízes judaicas, como a igreja abandona suas raízes judaicas para adotar aquilo que chamamos de teologia da substituição. Para falar de cristianismo primitivo e nova perspectiva sobre o cristianismo,
nós não podemos deixar de lado a chamada teologia da substituição. Basicamente, qual é a ideia da teologia da substituição? A teologia da substituição é quando Jesus vem e os judeus, e aí, essa visão bem simplista que se faz, que a pessoal tem na mente, é o seguinte: quando Jesus vem, os judeus rejeitam a Jesus, logo Jesus rejeita eles, Jesus elege uma igreja gentílica, essa igreja gentílica, ela é o Israel espiritual, então logo agora essa igreja que é o Israel espiritual substitui o Israel literal. E agora o Israel espiritual é a menina dos olhos de Deus e ela vai seguir. Aí tem teorias de interpretação, como dispensacionalista e etc. Mas, enfim, ao decorrer da história, aqueles que nós chamamos de pais da igreja, e mesmo teólogos modernos, como Schleiermacher, e mais tarde Lutero e tudo mais, eles vão afirmar e reafirmar essa ideia da teologia da substituição. Então, aqui você tem uma análise histórica da teologia da substituição e também uma análise dentro do contexto do Novo Testamento. Teria Deus substituído Israel, o Israel literal, o Israel bíblico? Aí fica a questão, que é uma questão que precisa ser lidada quando falamos aí do Nova Perspectiva sobre o Cristianismo. Então, é uma obra super barata para quem quiser, viu? Isso é interessante porque nós precisamos colocar... Uma das coisas mais interessantes e intrigantes da própria teologia é essa ideia de que Deus abandona um povo. Deus chama um povo, depois Deus abandona esse povo. Não, Deus suporta o povo durante 4.000 anos, dizendo eu amo vocês, e etc, e etc. Né? E aí, no final das contas, o que ele faz... não, agora não quero mais saber de vocês. Né? Não quero mais saber de vocês, e eu dei 490 anos para vocês resolverem os problemas aí, eu vou mandar o Messias que eu prometi para vocês, mas o Messias que eu prometi para vocês, ele vem para ser uma pedra de tropeço para que vocês sejam negados e que eu nunca mais queira falar com vocês. Né? Então, isso é coisa assim, tipo, completamente absurda, completamente fora de sentido, fora de propósito. Eu sei que muitos foram educados assim, eu também fui, muitos de nós fomos criados dessa maneira, que é a noção do não é integrativa. Né? Não é integrativa, já te passo, Rocha. Não é integrativa, ela é exclusivista. No final das contas, não é assim. Não existe, diferente do que diz Paulo em Romanos, né, que diz que os justos foram enxertados, não, e aí, posteriormente, tem os ramos que não é cortada. Veja só, a árvore que nos une a Abraão não é cortada. E Paulo utiliza essa figura dos ramos enxertados, etc., para dizer que todos nós, no final, precisamos ser um no Messias. Não, mas aí se diz o contrário, que, na verdade, o pessoal só acentua a ideia de ramos cortados, aqueles foram ruins, etc., e o Messias não veio para salvar Israel. O Messias prometido para Israel não veio para salvar Israel, veio para lhes expulsar da presença de Deus. Isso é tipo um absurdo. Eu não diria, o cristianismo não é uma subversão, o Alexandre está dizendo, o cristianismo não é uma subversão da mensagem do Mashiach. Não, o cristianismo não é uma subversão. O cristianismo é a mensagem do Mashiach. Agora, as várias seitas cristãs que surgiram posteriormente, elas sim acabam subvertendo a mensagem do Mashiach, do Messias. Tá? Então, isso é extremamente importante. Tá? Pode falar. Eu gostaria de fazer uma consideração a respeito disso que você disse e lhe devolver uma pergunta para você aí, dentro desse contexto. A primeira é que você muito bem colocou, e eu gostaria de acrescentar um detalhe aí, que é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, né, capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim, e aí eu tô lendo, viu, pessoal? Até perdi aqui. Eu tô lendo a tradução judaica do David Stern, viu, pessoal? Então, para quem está nos acompanhando, se a minha tradução tiver um pouquinho diferente da de vocês, deixa eu só pegar o verso aqui que escapuliu. Um pouquinho não, está bem diferente, né? Quase tudo está muito diferente aí na tradução do David Stern. Assim, neste caso, digo, Deus não repudiou o seu povo? De jeito nenhum, ele responde. Porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. E aí no verso 2 diz, Deus não repudiou o seu povo, ao qual escolheu de antemão. Então veja, Paulo ele pergunta assim, teria Deus rejeitado o seu povo? E Paulo mesmo responde, de forma alguma.
E aí, o argumento que Paulo usa para dizer que Deus não rejeitou o seu povo é ele mesmo. Ele diz assim, porque eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, se Deus tivesse rejeitado seu povo, eu teria sido rejeitado. Paulo se usa ele mesmo de exemplo, né? E aí ele diz que não. E aí eu gostaria de citar a minha escritora predileta aqui, viu? Que Deus a tenha até amanhã da ressurreição. Na página 375. Que ela vai fazer uma declaração que incomoda algumas pessoas, viu? Olha só o que ela diz. Aqui, a página 375, Atos dos Apóstolos, ela diz assim: muito embora houvesse Israel rejeitado seu filho, Deus não os rejeitou. Eu adoro essa citação. Note como Paulo continua a argumentar. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então, vejo aqui, eu prefiro ficar com as palavras inspiradas do Rabi Shaul e da serva do Senhor. Bom, e aí vem uma questão assim, eu gosto muito de uma reflexão do Roche Rogel, e aí eu queria colocar uma pergunta para você que eu acho que vale bastante a pena nós refletirmos no que nós estamos falando. O Roche Rogel, ele diz assim, um pai que rejeita um filho pode rejeitar outro. Ou seja, é aquilo que você estava falando, né? Ele vem falando, as escrituras hebraicas, eu amo vocês, com amor eterno eu amei vocês, com benignidade eu atraí, e sempre aquelas declarações lindas de amor pelo seu povo, e aí chega uma hora que ele diz assim, não, para mim não dá mais, vocês ficaram no passado, vocês vão ser esquecidos no passado, e agora eu vou eleger outro. Então, aí vem essa reflexão do Roche Rogel, né? Um pai que deixa um filho também pode deixar outro. Aí eu te pergunto o seguinte, Hiroshi, a teologia da substituição, ela afeta o caráter de Deus? Afeta. Essa ideia de teologia da substituição, ela afeta completamente o caráter de Deus, porque ele se torna um Deus que não é o mesmo ontem, hoje, ou será eternamente. Ele passa a ser um Deus que fica chateadinho com o seu povo, fica bravo, etc., e que rejeita. E qual é a segurança que nós temos de que nós, em todo culto de Kabbalat Shabbat, nós sempre dizemos assim, Adonai Elohim Emet, o vosso Deus é verdadeiro e verdadeiras são todas as suas promessas. E se Deus é volátil dessa maneira, como diz a teologia da substituição, essa teologia cessacionista, e o cessacionismo aqui não é dos dons, tá? Mas de cessacionismo no sentido do povo, que segurança temos nós? Eu me recordo que eu dei uma aula para o pessoal na época da Escola de Missões do NASP, há muitos anos, e eu falei exatamente isso. Sabe o que me dá segurança de que eu, como adventista do sétimo dia, como cristão do século XXI, não serei rejeitado por Deus? É justamente o fato de que Deus não rejeita seu povo. Se Deus fosse, não era mais fácil, se Deus rejeita, pode simplesmente rejeitar o seu povo. É simples Deus haver rejeitado logo de início, Adão e Eva que se virassem, nós estivéssemos aqui, nos virássemos, e aí não precisava ter tido todo esse plano da redenção para simplesmente ficar um plano da redenção em que Deus não rejeita o povo até o momento em que agora Deus rejeita o povo. Isso não quer dizer que, e aí é importante nós tomarmos cuidado, existe uma mudança de status. Aí essa mudança de status, ela sim, ela é prevista nas Escrituras em Daniel 9, mudança do povo de Israel, e essa mudança de status não é teologia da substituição. Oséias nos fala isso. E tem um texto de Jeremias 31, que a gente gosta muito do texto de Jeremias, eu vou ler aqui na tradução judaica também, né? E a gente gosta muito do texto de Jeremias, mas depois a gente eu gostaria, viu, Roche? Pode falar. Pode continuar. E depois eu gostaria de ler Ishayahu 54, aqui alguns versículos aqui de Isaías 54. Tá bom, tá joia. E eu vou ler aqui de Jeremias, Jeremias capítulo 31, e nós conhecemos muito bem esse texto, né? Quando ele fala que eis que novos dias vêm, que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Jacó. Deixa eu ver aqui. Exatamente, é o verso... Aqui, ó. Não, não é aqui. Mas é isso aqui, é aqui mesmo. Deixa eu ver se eu estou... É aqui mesmo, Jeremias 31. Desse lugar.
Ó, que absurdo, hein? Eu esqueci onde é que está o verso. Qual é o que você está procurando? Não, já achei. É capítulo 31 mesmo. É que eu sempre me esqueço que ela é a partir do verso 35. Eu estava buscando lá no verso 15. Não tem nada a ver, não. É capítulo 31, verso 35 em diante. Veja só, no capítulo, nós conhecemos o verso 30, porque nas discussões sobre leis, sobre graça, a gente fala, não, mas veja, Deus vai fazer uma nova aliança, colocarei as minhas leis no seu coração, né? O verso 32, 31 ou 32, depende da tradução de vocês. E eu nunca mais nenhum, ele diz verso 33, 32 ou 33, esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai, porei minha Torá, ou minha lei dentro deles e a escreverei em seu coração, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha que legal, isso aqui a gente conhece. Mas olha que interessante o que diz o verso 34 ou o verso 35. Na tradução da Almeida deve ser 35 e na minha aqui na judaica é 34. Isto é o que diz Adonai. Isso é o que Adonai diz. Aquele que dá o sol como luz para o dia, que ordena as leis para a lua e as estrelas, a fim de prover luz para a noite, que agita o mar até que suas águas rujam. Adonai Tsevaot, o Adonai dos exércitos, o Senhor dos exércitos, é seu nome. Se estas leis desaparecerem de minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Isso é o que Adonai diz. Se o céu acima puder ser medido e os fundamentos da terra puderem ser sondados, olha só, então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que eles fizeram, diz Adonai. Eu entendo que nem o céu passou, nem o céu foi medido, nem os fundamentos da terra foram sondados, nem as leis fixas diante de Deus desapareceram, o sol continua brilhando, a lua ainda está aqui, as estrelas também. O que isso significa? Por que a gente está falando disso, tá? Porque nós precisamos contextualizar essa necessidade de colocar de volta o cristianismo dentro do seu caminho e entender que a seita do caminho não era uma nova religião e que nunca esteve na mente de Deus criar uma nova religião ou descartar o povo antigo e colocar um povo novo. A ideia, na verdade, do cristianismo, e esse texto diz aqui, Deus não vai rejeitar Israel. O que Deus vai fazer é pegar do evangelho que foi colocado, e a figura, tipologicamente, pegando de Moisés, lá quando os 70 anciões, em que o espírito que estava sobre Moisés foi tirado dele, mas não foi tirado completamente. Veja, não foi tirado completamente. Uma parte do espírito foi tirada e colocado para os 70 anciões, e o Talmud diz que isso significa que a bênção de Deus também seria esparramada para todas as 72 nações que o Talmud falava naquele momento, falava antigamente no tratado de Yom Kippur, no Kippurim, no tratado Kippur, e aí você tem todas essas noções. Precisamos recolocar o cristianismo numa nova perspectiva, a perspectiva de que ele nunca foi e nunca deveu ser uma religião antagônica e nem um povo que toma o lugar do povo de Israel. Rosh, Thiago, volto para ti. Então, muito boa essa perspectiva, Rosh. Eu gostaria, nesse sentido, também de mencionar Isaías aqui, porque é o seguinte, quando o povo quebrou a aliança e o povo estaria indo para o cativeiro babilônico, né? Porque quebrou a aliança, ou seja, por um período de tempo Deus deixou eles, mas mesmo nesse período de tempo que Deus deixa eles por causa do cativeiro, há uma mensagem de amor linda. E essa mensagem eu vou ler do verso 5 em diante, que diz assim: pois seu marido é o seu criador, Adonai Tsebaot é o seu nome. Ou seja, o seu marido é o seu criador, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, pois Adonai a chamou de volta, como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza, uma esposa casada em sua juventude. Não pode ser rejeitada, diz o seu Deus. Olha só que lindo. Aí ele continua: eu a abandonei por um pouco, mas recebo de volta com grande compaixão. Estive irado por um momento e escondi minha face de você, mas pela graça eterna, olha essa expressão, mas pela graça eterna terei compaixão de ti, ou de você. Diz Adonai, seu Redentor, para mim isto é como as águas do dilúvio de Noé. Jurei que nenhum dilúvio como o de Noé jamais cobriria a terra outra vez. Então juro agora,
nunca ficarei irritado com você outra vez, nem voltarei a repreender você. Pois as montanhas podem mudar e as colinas podem ser removidas. No entanto, minha graça jamais a abandonará e a minha aliança de paz não será removida. Diz Adonai, que se compadece de você. Esse texto, ele me arrepia. É fantástico, fantástico. É a graça, é o amor do Eterno expresso. E detalhe aqui, não é o profeta está registrando as palavras, mas é o próprio Eterno que está dizendo. Exatamente. É um texto que me arrepia, é um texto que eu vejo que todos deveriam ter grifado na Bíblia, marcado na Bíblia. Porque isso daqui demonstra claramente a graça, o relacionamento de amor que o Eterno tem para com o seu povo. Então, para mim, hoje o grande conforto em meu coração, quando eu peco de que Deus ainda me ama, é que eu olho para a história do povo e eu vejo que aquele povo pecou e Deus ainda amava eles. Sabe um ponto interessante aqui, para a gente entrar na questão da nova perspectiva, depois colocarmos esse contexto fantástico, é o seguinte: tomem cuidado, porque nós não estamos falando aqui de salvação, a questão de que a salvação agora continua sendo para todo Israel, na verdade, porque nunca a salvação foi para todo Israel de maneira indistinta. A salvação sempre foi pelo nomismo da aliança, né? A salvação, ela inclui a graça de Deus e a imuná. E esse binômio, ele não estava relacionado. A promessa que Deus fez para Abraão era a promessa de que se eles fossem fiéis. E a fidelidade era calcada na ideia da graça divina e de que Deus havia feito aliança, que nós falamos do nomismo da aliança, do Ed Sanders e da nova perspectiva. Então, nunca houve salvação coletiva. Salvação nunca é coletiva. Salvação é sempre individual. E por causa disso, nunca houve alguém que pudesse ser salvo sem crer nas promessas de Deus. A promessa de Deus tipificada, a promessa de Deus na profecia, a promessa de Deus em tipo, que apontava para o Mashiach, para o Messias vindouro, ou a promessa de Deus que aponta para o Messias que já veio. Então, é por isso que não existe possibilidade de salvação, nesse sentido, do que nós estamos comentando aqui, não existe possibilidade de salvação coletiva. Israel não se salvou como uma nação, como nunca se salvou. Israel sempre foi chamado para ser um povo diante de Deus, e aqueles dentre o povo que aceitavam o chamado de Deus e a sua promessa, esses obtinham o favor do Eterno. E não simplesmente por pertencerem a Israel. Eles recebiam a bênção coletiva. Essa bênção coletiva que Deus dá para os ímpios e dá para os justos, porque o sol nasce para os justos e o sol nasce para os injustos. Mas a salvação é para aqueles que aceitam o chamado de Deus, e o chamado de Deus na promessa feita a Abraão, de acordo com Romanos 9, eu vou citar Novo Testamento, para não ficar parecendo que é só uma coisa de judeu, falando de Antigo Testamento, de Bíblia hebraica, mas na promessa de Deus feita a Abraão, e unidos a essa promessa através de Jesus Cristo, através de Yeshua HaMashiach. Ninguém nunca se salvou, seja no passado, ou seja no presente, ou no futuro, a não ser pelo sangue derramado por nosso Senhor Jesus, por Yeshua. Seja ele de maneira antecipada, proléptica, tá? De maneira proléptica, ou de maneira realizada, como nós vivemos hoje. Então, repito, por que eu estou falando isso? Tem uma pergunta que o pessoal falou: se um judeu não aceitar Jesus, ele vai se salvar? Não vai. Ninguém vai se salvar se não aceitar Jesus. As oportunidades serão dadas a todos. Se não aceitar o Messias entregue por Deus, porque é a promessa de salvação, porque a Bíblia diz assim: não existe nenhum nome dado debaixo do sol pelo qual importa que sejam salvos. Então, em outras palavras, ninguém é salvo pela promessa carnal feita a Abraão. Todos nós somos salvos, nós judeus, quem descendente de judeu ou não, é salvo pela aceitação da promessa e aceitação do cumprimento da promessa, porque em Cristo a promessa é cumprida, transformando em uma grande nação. Grosso. Pode Acho falar. bem interessante, exatamente sobre isso que nós estamos comentando. O Thiago White, aqui o Thiago Aragão, um abraço para o Thiago, estuda teologia no SALT, aqui no SALT. Ele faz uma pergunta que ela vai exatamente nesse caminho. Acho interessante que aí a gente coloca, esclarece. Ótimo. Ela. Gostei. Ele pergunta assim: a teologia da substituição do Israel literal ao Israel espiritual foi embasada
no pessoal físico no Antigo Testamento, ou sempre existiu Israel espiritual pelo fato de Deus ter seus filhos em todos os povos? Tiago, como que nós explicamos isso? Como que é visto isso? O que acontece? Quando você pega, por exemplo, Gênesis 12, e ele diz que Abraão, de ti farei uma grande nação. Ali a palavra hebraica que aparece ali é an. A palavra goi, para povo. E goi se refere sempre às nações. Ou seja, não estava se referindo a uma etnia sanguínea restritamente. Isso fica muito claro na aliança mosaica. Por quê? O povo de Israel está no Egito, como cativo no Egito. Aí agora você tem um conflito entre o Deus de Israel e o Deus da maior potência bélica do mundo antigo, da época então. E o Deus de Israel vence as divindades egípcias. Todos os povos que estavam à volta, eles ficaram de queixo caído, literalmente, usando uma linguagem de hoje, de queixo caído. Por quê? O Deus de uma nação minúscula, que era aquela que estava no cativeiro, que era escravo, derrota a maior potência da época. Então, de forma que as nações ficaram todas, tanto é que 40 anos depois, eles ficaram 40 anos vagando no deserto, quando Josué vai atravessar o Jordão, indo em direção lá a Jericó, o pessoal de Jericó ainda estava tremendo de medo do que tinha sido feito no Êxodo, 40 anos depois. Então, veja, aí diz, Êxodo capítulo 12, verso 38, diz que do Egito saiu um misto de gente. Então, quem sai do Egito e faz aliança no pé do Monte Sinai, então, quem sai ali e faz aliança no pé do Monte Sinai não são só os descendentes sanguíneos de Abraão, são pessoas de várias nações que tinham vindo junto com eles. E aí ali é dito que eles fazem aliança. E aí em Deuteronômio, no capítulo 29, usa-se uma expressão que é o Kol Israel, o todo Israel. Então, o todo Israel não é somente o judeu sanguíneo, aquele que é da descendência sanguínea de Abraão, aquele que é o nacional, mas é aquele que aceitou a aliança. Então, Israel não é unicamente o judeu sanguíneo, Israel é aquele que faz aliança com Deus. E aí nós compreendemos mais claramente o que Paulo diz em Romanos 9, quando Paulo diz, nem todo que é israelita, nem todo que é de Israel é verdadeiramente israelita. Então, veja, o próprio Paulo, ele faz essa. E é interessante que no fim... isso no capítulo 9. E no fim da conclusão teológica dele, no capítulo 11, ele fala, todo Israel será salvo. E todo Israel, em Romanos 11, é o gentil e é o judeu. Então, veja, qual é a compreensão, desde os tempos da Bíblia hebraica até o período do Novo Testamento, que todo Israel é tanto o gentil que entra no relacionamento de aliança com o Eterno, quanto o judeu sanguíneo. Por isso que você tem Ruth entrando e você tem outras pessoas ali. Por exemplo, em Deuteronômio 29, você tem os rachadores de lenha sendo mencionados. No mundo antigo, comumente o rachador de lenha, ele podia ser ali um escravo, e lá são mencionados estrangeiros também. Então, essa é a ideia do todo Israel. Então, veja, eu não entendo que exista Israel espiritual. Nunca existiu Israel espiritual. O que existe é o todo Israel, que existia desde aquela época e existe até hoje, que são tanto pessoas que não são descendentes sanguíneos de Abraão, quanto pessoas que são descendentes sanguíneos de Abraão, mas que têm um ponto em comum, que aceitam a aliança no Messias. E quando você aceita o Messias, então você é verdadeiramente israelita. E você faz parte do povo mundial de Deus. Quando você vai lá no livro de 1 Reis, de 1 Samuel, principalmente no livro de 1 Reis, no capítulo 8, quando fala a respeito da inauguração do templo, você vai encontrar uma expressão interessante que é a ideia do todo Israel. Salomão manda dizer que ele deveria, que todos os israelitas deveriam se reunir. E ele fala de onde ele estava. Ele diz a fronteira sul do Negev,
Ele fala desde o sul até as regiões do norte. Meu cachorro resolveu latir agora. Até as regiões do norte. E ele fala de lugares que são completamente fora das fronteiras do Israel físico, né? E ele chama todas essas pessoas, e ali eles comemoram durante vários dias, mas ele chama todos eles, diz assim, todo Israel, chamando inclusive pessoas que eram de outras nações que ali viviam e pessoas que lá deveriam viver. Olha aqui, ó, aqui no mapa que o Rostiago está mostrando, na fronteira norte até a fronteira sul, toda essa região que está além dos limites de Israel apenas, do Israel físico, elas estavam sob domínio de Salomão, do domínio do rei, chamado Reino Davídico, e essas pessoas que não eram do povo de Israel, segundo a carne, eram dominadas por Israel, mas ele chama de todo Israel, que é a mesma expressão de Deuteronômio, que é de Deuteronômio, e de Paulo no capítulo 11, que é o Kol Israel. Então, a ideia do Kol Israel, ele é uma ideia que tem a ver com todo aquele que entra numa aliança com Deus. Todo aquele que entra numa aliança com Deus, entrou na aliança com Deus, aceitou a aliança com Deus, é Israel. Por exemplo, uma pessoa que nós só podemos nos lembrar bem claramente disso é Caleb. Caleb era quenezeu. Caleb não era israelita. Mas Caleb, ele era quenezeu, e ao ser quenezeu, ele volta, e ele é um dos únicos 2 espias que... Ele era, inclusive, isso é interessante, Caleb, a palavra hebraica, Caleb, a palavra hebraica para cachorro, e ele era a religião da Cirofenícia, de onde vem aquela mulher, a mulher Cirofenícia, que Jesus diz, a história da mulher Cirofenícia, que diz, olha, não é correto dar a comida dos filhos para os cachorrinhos. Cachorrinhos é Kelev em hebraico. Era uma lembrança na cabeça dela, na cabeça dos judeus que ouviram, Jesus fez uma referência a Caleb, a Kelev, né? Uma intertextualidade aqui interessante, demonstrando de maneira bem clara, que o foco do evangelho eterno, que vem desde Gênesis, não é um único povo, é sempre universal. O Dr. Reinaldo Siqueira tem a dissertação de doutorado dele, fala sobre a aliança em Amós 1. E ele fala sobre essa questão do Kol Israel e da aliança universal e das alianças feitas com Deus. Eu queria sair desse tema agora, não sei se tem mais alguma última coisa para falar aí. Eu gostaria de entrar, eu já saindo desse tema e entrando para o contexto do Novo Testamento e das relações judaico-cristãs no Novo Testamento, para nós entrar nessa questão das relações, que elas são importantes de se compreender para entender a nova perspectiva sobre Jesus, né? Eu gostaria de citar Atos no capítulo 20, Atos capítulo 21, verso 20. Por quê? Que eu já estou indo para essa parte. Por quê? Bom, nós entendemos quem é todo Israel, e aí, o que acontece? O pessoal tem a ideia, os judeus rejeitaram a Jesus. Só que eu tenho uma notícia, e talvez essa notícia pode contrariar essa ideia. A grande maioria dos judeus sempre aceitou a Jesus como Salvador. É isso mesmo, vou repetir. Hã? Pois é. Dos que se converteram no Pentecostes eram todos o quê? Eu vou repetir, eu vou ler textos bíblicos no Novo Testamento que mostram isso. Então, vamos por exemplo, Atos, eu vou ler um texto após a morte de Jesus e outro anterior à morte de Jesus. Então, Atos diz assim, Atos 21, verso 20. Ouvindo-o, deram glórias a Deus e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creem e todos são zelosos da lei. Então, veja, ele diz assim, olha quantas dezenas de milhares. Ele não diz assim, era um ali, era outro lá. Não, ele diz assim, dezenas de milhares. E aí, meus amigos, se vocês forem para Lucas, eu gostaria de convidar a abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 7, esse texto é bem interessante, esse texto. E aí vai nos ajudar a compreender as relações aí no judaísmo do Segundo Templo, para nós compreendermos melhor essa questão aí da nova perspectiva sobre o cristianismo. Capítulo 27, verso 27 em diante. Melhor, eu vou ler o 28 e aqui até o 30 para ganhar tempo. Diz assim, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém há maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus,
tendo sido batizados com o batismo de João, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizado. Então, veja, Jesus diz assim, todo o povo, e aí ele adiciona, inclusive os publicanos, ou seja, ele não diz assim, eram os publicanos e inclusive os judeus. Veja, isso aqui é de notar. Ele não diz assim, eram todos os publicanos, inclusive os judeus. Ou seja, teve um judeuzinho ali, outro judeu aqui. Não, ele diz assim, todo o povo, e inclusive os publicanos, aceitaram. E aí ele faz menção, os líderes. Aí ele menciona os líderes, escribas e fariseus. E aqui eu quero fazer um alerta. Não eram todos os escribas e fariseus que eram contra Jesus. Ok? Mas é que nem o Bolsonaro, ok? Ok? Bom, não eram todos que eram contra Jesus. E aí eu gosto muito do que Ellen White fala em algumas vezes no Desejar Todas as Nações, quando ela diz assim, olha, os líderes tinham ciúmes de Jesus e por isso foram contra Jesus. Então, o que acontece? Aí vamos entender rapidamente o que é o farisaísmo. Os fariseus, eles vieram... Só antes de você de entrar nisso, nesse aspecto, eu acho que é importante a gente lembrar também que Paulo, e aí as pessoas às vezes pensam que os judeus tinham um grande problema para aceitar Jesus. A gente só precisa dar uma acelerada, Rocha, porque a gente tem mais meia hora para a gente continuar a falar sobre absolutamente tudo, falar sobre os autores da Nova Perspectiva e etc. Nós gastamos bastante tempo dando essa ideia que eu acho que ficou bem clara para todo mundo. Mas se você se lembrar, já vamos chegar aí. Se você se lembrar de quando Jesus, a ideia de que as pessoas tinham, não, eles não queriam aceitar Jesus de maneira nenhuma, de forma alguma, tal. Não, ela não condiz com o fato de que Paulo, quando ele estava pregando em um determinado momento, eu não me recordo exatamente o texto, mas é quando ele está lá acho que Atos 15. Atos 13, verso 50, por exemplo, olha só. Diz assim, no entanto, os judeus incrédulos, em outras palavras, havia os judeus crédulos, havia aqueles judeus que eram crentes, muitos aceitaram a Jesus, ao Messias. No capítulo 13, é isso mesmo, você vai encontrar Paulo falando a respeito de Jesus, e ele fala que ele foi ressuscitado dos mortos, e que ele apresenta Cristo, e todo mundo escuta. Todo mundo escuta tranquilamente, sem problema nenhum, e eles vão escutando. O problema não era Jesus, olha só, em cumprimento de sua promessa, capítulo 13, verso 23, ele está falando aqui para os judeus, trouxe a Israel, dentre os descendentes desse homem, o libertador. Para quem? Para Israel. Antes da vinda de Jesus, de Yeshua e Yohanan, o João, proclamou a todo o povo de Israel uma imersão relacionada a um batismo com voltar-se a Deus, abandonando o pecado. E ele continua falando, irmãos, filhos de Abraão e tementes a Deus. Tementes a Deus é uma outra categoria, são aqueles prosélitos que vieram e estavam ali diante de Deus. Os filhos de Abraão são judeus segundo a carne, então ele falava para eles, irmãos, filhos de Abraão e tementes a Deus que estão entre vocês. A nós foi enviada a mensagem desta libertação. Paulo fala de si mesmo como sendo um judeu. E aí isso impacta completamente também a noção da nova perspectiva paulina. Paulo não se considerava, como dizia a antiga perspectiva, alguém que abandonou o judaísmo e que não queria saber mais nada disso, e que todos os autores do Novo Testamento não queriam saber mais nada de Bíblia hebraica e de Antigo Testamento, porque todas as coisas haviam passadas e feitas novas em Jesus Cristo, utilizando aqui um chavão. Mas olha, a nós foi enviada, porque o povo que vive em Jerusalém, e seus líderes não reconheceram quem era Jesus, nem entenderam a mensagem dos profetas lida a cada Shabat. E desse modo cumpriram essa mensagem ao condená-lo. Perceba, era profecia. Não é porque o povo era ruim nem nada, é porque era profecia de que deveria haver a condenação. Vamos parar com essa ideia como é que chama? Deicídio. É o deicídio, obrigado. É o do deicídio, de que o povo foi lá e matou Jesus. Jesus veio para morrer. Eu costumo brincar, às vezes a pessoa fala para mim assim... Ele disse, né? O que ele disse, ninguém tira a minha vida... Eu a dou. Eu a dou. E assim, às vezes a pessoa fala para mim assim, mas os judeus mataram Jesus. Eu falo, então agradece a gente. Porque se não fosse que Jesus tivesse morrido, vocês não teriam salvação. Nenhum de nós teria salvação. Jesus não veio para ser rei naquele momento. Jesus veio para ser morto.
Ele veio para se entregar. Isso é importante. E aí ele continua dizendo, eu não vou ler tudo aqui, mas ele vai pregando Jesus e ninguém fala nada. Todo mundo vai e aceita e tudo bem, e tá bem, aí tal. Portanto, irmãos, quero que saibam, cuidem. Aí chegamos no verso 40. Aí no verso 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu. Quem estava junto com esse? Judeus. Entendeu? Aí eles dizem assim, ó, verso 45. Quando, porém, os judeus que não criam, de novo, ele não disse que eram todos judeus, mas os que não criam, viram a multidão, encheram-se de aquilo que o Rosh Tiago tinha dito agora, que era inveja. E contradizendo o que Shaul estava falando, Paulo falava, o insultaram. Entretanto, Paulo e Barnabé responderam com ousadia. Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada em primeiro lugar a vocês, mas pelo fato de vocês a rejeitarem, julgando-se indignos da vida eterna, estamos nos voltando para os goim, para as nações que foram prometidas lá para Abraão, porque isso é o que Adonai nos mandou fazer. Eu coloquei como a luz para os goim, para que seja para a libertação até os confins da terra. Nesse momento, começa a balbúrdia. O problema não era Jesus. O problema não era a aceitação de Jesus como Messias aqui. O problema era a expansão dos privilégios da nação judaica para os goim, que era o ponto que ninguém tinha. Não era só que não entendiam, não. Mas os líderes não queriam aceitar. E esse era o grande problema. Eles não queriam aceitar essa expansão. E aí entra nesse ponto que o Rosh Tiago vai falar um pouco agora, que é relacionada aos fariseus. Quem eram os fariseus? E por que essa inveja tão grande em fariseus, saduceus, não todos os fariseus, não todos os escribas, não todos os sacerdotes, porque depois do Pentecostes, muitos sacerdotes também se uniram à fé. Inclusive, a tradição cristã diz que um deles, não sacerdote, mas um do Sinédrio, Gamaliel, Ramban, o Rabone Gamaliel, ele também se converteu durante o período mais à frente, e muitos rabinos, um deles chamado Aher, que o judaísmo diz que é o outro, mas que ele era tão importante para o judaísmo que eles ainda utilizam até hoje citações deles no Talmud e vários outros livros, mas eles sempre colocam que depois disso o Aher. Mudaram de o feliz, que era o Asher, para o Aher, que é o outro, o outro. Entendeu? Vamos lá, Roxo, vamos lá, rapidão aí para a gente falar. Gostaria, inclusive, para entrar no que eu vou dizer agora, de fazer um convite para você que está assistindo essa live. Amigo, pegue o livro de Atos dos Apóstolos, pegue o livro de Atos, pegue uma caneta, uma regra, sente e faça uma leitura atenta do livro de Atos dos Apóstolos. Você vai perceber, por exemplo, essa situação que o Orochi mencionou aí, de dizer assim, ele pregou, a sinagoga estava aceitando e uma minoria não aceitava. Essa é uma realidade comum no livro de Atos. Você vê, o povo aceita e tem uma meia dúzia que vai lá e joga o povo contra Paulo. Você tem essa realidade, isso acontece no livro de Atos bastante, pela questão do ciúme. Nós vamos mencionar. E eu gosto de uma coisa, frisar uma coisa. Lucas, ele era um escritor gentil e um historiador minucioso. Por que que Lucas deixou esses detalhes registrados? Percebe? Por que que Lucas não tinha interesse judaico nenhum, vamos dizer assim, porque Lucas era um gentil, ele está escrevendo sobre a expansão do evangelho para dar Bessorá para o mundo. Mas ele deixa esses detalhes registrados. Alguma coisa quer dizer. E aí, falando sobre os fariseus, por que que Jesus tinha tanto embate com os fariseus? Simples, bem simples, muito simples. Os fariseus vieram da parte mais simples do povo. Eles eram chamados líderes da ralé. Eles eram da parte simples do povo. Eles eram quem estavam presentes na vida do povo. Eles estavam presentes na vida do povo. Joséfo, e aí, Joséfo dá um tom de romance para o que ele diz, mas pelo cruzamento das fontes, dá para nós entendermos que Joséfo tem um pano de fundo histórico quando ele diz isso, porque ele diz que os saduceus tinham que se comportar como os fariseus para ser aceitos pelo povo. Ele romancia, mas existe um fundo histórico nisso, porque quando você pega as fontes do judaísmo do Segundo Templo, nós percebemos que, de fato, os fariseus, eles eram que estavam presentes na vida do povão. Logo, qual é o raciocínio? Logo, quando Jesus começa a conviver com o povo no dia a dia, com quem é que ele ia bater de frente? Com o fariseu. Ele bateu de frente com os saduceus, mas foi muito menos. Por quê? Porque os saduceus não estavam presentes na vida do povo. Por que você não vê o Novo Testamento? Oi?
Pode terminar o seu pensamento e eu complemento. Por que você não vem debatendo por exemplo, a seita de Qumran, os descendentes de Zadok? Porque eles estavam lá isolados do mundo, eles não estavam presentes na vida do povo, na vida diária. Por que, por exemplo, ele não vai dialogar com outras seitas? Porque eles não estavam presentes como os fariseus na vida do povo. E aí o que acontece? Os fariseus, eles estão presentes na vida do povo, eles são os intérpretes da lei para o povo comum, e agora chega um novo. Esse novo rabi conhece muito de Torá, ele ensina a Torá como ninguém, as pessoas ouvem e dizem assim, nunca ouvimos ninguém falar como tu. E aí ele ainda opera milagres. E aí, meus amigos, em todos os tempos da história humana, o ser humano teve uma coisinha, que se chama orgulho. Quando você chega num espaço e você começa a ganhar o espaço de determinado indivíduo, dói. Não é assim, Hiroshi? Até nas nossas igrejas hoje. Como assim é. Você chega na igreja e você começa a chamar atenção, dói. E alguns vão se virar contra você simplesmente porque eles se sentem ameaçados pela sua presença. Não foi diferente com Jesus. Aí o orgulho começou a mover eles. E aí eu quero adicionar que, assim, não apenas estavam muito presentes na vida da nação, os fariseus, como estavam muito presentes na vida de Jesus. Estavam extremamente presentes na vida de Jesus, porque uma das teorias, e eu particularmente creio nela, Jesus era um rabino fariseu. Ele estudou com os fariseus ali. O pessoal, Jesus não foi para as escolas. Não foi mesmo, porque os fariseus não tinham só escolas. Eles aprendiam... Desculpa, é o corona. Né? Eles aprendiam... eles ensinavam remotamente. Jesus, no livro de João, capítulo 1, verso 28 e 29, João, ele fala a respeito de Jesus, falando para os fariseus que dentre eles estava um de quem ele não era sequer digno de desatar as sandálias. Uma comparação que já foi feita entre Jesus, por exemplo, eu vou colocar na tela para vocês darem uma olhada aqui, um livro muito interessante, a capa tem em espanhol, aqui, eu vou compartilhar para vocês entenderem. Cadê? Aqui. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Esse livro é um livro do Jacob Neusner, um dos maiores especialistas em judaísmo do Segundo Templo, já falecido, professor da Universidade de... Ele é professor da Universidade ele PhD por Columbia, do Bard College, no Instituto de Estudos Avançados também. E o Jacob Neusner escreve um livro chamado Um Rabino Fala com Jesus. E nesse livro, e no outro também, você está com o da Beatriz Boutreau aí, Rocha? Oi? O da Beatriz Boutreau, Jesus segundo o Judaísmo. Aqui eu ia mencionar ele na sequência, tá na minha mão, eu ia mencionar ele depois de você. Esse livro que o Rocha está mostrando junto com esse, existe um capítulo também em que há um comparativo entre o pensamento de Jesus e dos rabinos daquela época. Hillel, Shammai e de alguns outros, de acordo com o que nós temos registrado dessas casas. E aí entra justamente na nova perspectiva sobre Jesus. A nova perspectiva sobre Jesus, ela nos coloca Jesus dentro do seu meio. Jesus não foi o único Messias que apareceu naquela época. Olha aqui um livro interessantíssimo para vocês lerem, ó, do Daniel Scardelai, chamado Movimentos Messiânicos no Tempo de Jesus, Jesus e os Outros Messias. Houve vários naquele momento. E algum me perguntou assim, mas então eles foram... algum reconheceu Jesus como Messias antes? A própria noção de Messias daquela época, e aí tem um artigo muito interessante nesse livro que o Rocha Thiago Santana está com ele aí na tela, e você vai encontrar esse livro também em PDF em alguns lugares, essa noção de Messias, ela estava deturpada naquele momento. Né? Existia a noção de 2 Messias, e o Scardelai até fala de 3 Messias, né? Da possibilidade de 3 Messias. Né? O Messias rei, o Messias sacerdote, o Messias ensinador, o Messias profeta, que eram 3 Messias diferentes. Um profeta, o Messias que era o profeta, o anunciador, o Messias que era o sacerdote, o Messias que seria rei. Essas noções todas, elas estavam sendo deturpadas. E essa noção de 2 Messias e etc., elas fizeram com que o povo, naquele momento, estivesse completamente perdido. Inclusive os fariseus, que eram os detentores de muito desse conhecimento. E aí acontece o seguinte,
Há um dito no judaísmo também que diz o seguinte: o rabino que não é questionado não é considerado um bom rabino. E nós mais gostamos aqui como pastores e etc. é que vocês nos questionem. Por quê? Porque assim nós consideramos que vocês nos acreditam que nós temos boas respostas. Eu falo com os colegas algumas vezes, falo assim, gente, deixa o povo perguntar. O povo precisa perguntar, porque ele perguntando para você, ele tem confiança na tua resposta, na tua capacidade de dar respostas. Se o povo não pergunta, tem duas umas. Ou eu quero ovelha, tudo bem, não tem problema. Ou outra, eu vou perguntar para quê se ele não sabe responder. Eu prefiro que me perguntem, me questionem, me digam um monte. Não concordo. A gente vai discutir até amanhecer, se for o caso de não concordar. Eu e o Rostiago, a gente fica aqui. Vocês não sabem quando a gente conversa depois, ou até antes. A gente discorda num monte de coisas. A gente mais concorda do que discorda. A gente discorda de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma heresia aí de que nos marcadores da Nova Perspectiva tem o templo também. Isso é heresia. Isso é heresia, com certeza. Não tenho dúvida disso. Mas eu aceito ele vai para o céu também, não tem problema. E tem respostas e tem os argumentos, brincadeiras à parte, tem os argumentos que ele utiliza, são argumentos muito bons também com relação a isso. Mas veja, então assim, dentro do contexto de Jesus, isso é o importante aqui, dentro do contexto de Jesus, Jesus não surgiu do nada, Jesus não veio da Grécia, Jesus não veio de Roma, e aqui aquelas ideias de construção do Jesus grego, Jesus romano, o que nós temos é o Jesus bíblico, e esse Jesus bíblico é aquele que chegou até nós. Não significa a nova perspectiva sobre Jesus, não significa abandonar a visão de Jesus que nós temos nas páginas da Bíblia. Significa abandonar a visão de Jesus que nós temos da história da igreja. É diferente, muito diferente. Para variar, quem é o cara que cunha esse termo, nova perspectiva sobre Jesus? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. É um cara já conhecido. Você vai arrumar problema. Não vou, não. Enquanto você vai compartilhando, deixa eu me mostrar 3 livros aqui, Rocha, sobre isso. O primeiro foi o que você já mencionou. Esse daqui tem um artigo bem legal. O que eu mais gosto, Rocha, é aquele Um Judeu Conversa com Jesus sobre a Torá. Que é do Naim, né? Isso, um estudioso de herança farisaica. Ele fala um pouco aqui como seria um diálogo dele com Jesus sobre a Torá. Muito legal, né? Ele diz que se sentiria extremamente confortável para falar com Jesus sobre a Torá. Um outro indivíduo que eu não poderia, seria um pecado deixar de mencionar, é esse daqui, ó. Geza Vermes. O Geza Vermes, claro. Jesus e o Mundo do Judaísmo. É esse aqui, ó. Eu estou aqui também com ele. David Flusser. Esse daqui é então, fantástico. Veja, Jesus e o Mundo do Judaísmo. O Geza Vermes, ele vai ler a história dos evangelhos dentro do contexto histórico e social que Jesus vivia. Muito bom. E é interessante por quê? Porque o Geza Vermes vai chutar o balde com essa história de Jesus histórico, né? Porque ele vai dizer que o Jesus dos evangelhos é o Jesus histórico. E é o que o Dan fala também, no Nova Perspectiva sobre Jesus. E o que o David Flusser também diz. E que esse rapaz aqui também faz, ó. Tenho ele aqui, ó. Da Galileia, entendeu? Esse livro é do Chanfraine, também nova leitura da história de Jesus. Então, o que é a nova perspectiva sobre Jesus, para a gente dar um resumão sobre ela? Houve um movimento que é a busca pelo Jesus histórico. E essa busca pelo Jesus histórico, Jean-Dominique Crossan, Albert Schweitzer e outros autores, como Ernest Renan, o antigo, ou Rudolf Bultmann dizendo que não havia a menor possibilidade de se saber nada sobre o Jesus histórico, que era completamente inacessível para nós, mas nós podemos apenas conhecer o Jesus da fé. Ele cria a ideia do Seminário de Jesus, da busca pelo Jesus histórico, e eles dizem o seguinte: o Jesus da história se perdeu. No máximo, nós podemos saber algumas coisas, que é alguma coisa que tem uma pessoa que vocês todos amam, muitas pessoas amam, e o Rostiago já fez uma live sobre ele. Eu evito falar muito sobre ele também, porque eu não vou ficar dando muito ibope para essa pessoa, esse rapaz aqui, que é esse senhor aqui, ó. What Ehrman, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. E nesse livro aqui ele fala os chamados ditos de Jesus. E ele é apresentado como a maior autoridade em Bíblia do mundo. Eu não sei quem disse isso para esse autor, o pessoal aqui dessa editora, né? Da editora Prestígio. Faltou prestígio e faltou pesquisa. Ele teve um debate com Dan Wallace que ele não soube responder metade das questões que o Dan Wallace apresentou. E também teve um outro debate... segurando as tripas do debate. Pois é, teve outro com William Craig, também não conseguiu responder nada sobre as evidências da ressurreição, só ficou tirando sarro e vai parecer uns apologetas brasileiros aí. Né? Eu estou devendo alguma coisa, achei aqui um negócio que eu acho que eu tenho que pagar, está aqui no livro. Orochi, aproveitando esse livro que você está recomendando, já tem em português, viu? Para quem quiser, ó.
Jesus, uma nova perspectiva. Ah, sim. Ah, eu tenho ele também. Ah, eu acho que eu emprestei também. A pessoa... Tiago, foi você. Não Trouxa. foi, não. Aquela Eu vez que tinha... você veio em casa, que você veio na minha casa, eu tenho certeza que você levou esse livro. Eu Entendeu? tinha ele antes de você. Então, para nossos amigos aí que não leem inglês, né? Esse livro que Ele o tem em Orochi vai português. mostrar agora é o mesmo que esse daqui, tá? E qual é a ideia, então? Quando houve essa nova essa busca pela pesquisa histórica, eles foram tirando um monte de coisa. E quando eles falavam a respeito de Jesus, numa perspectiva histórica, era através da reconstrução dos seus ditos, através da chamada fonte Q, ou de uma perspectiva crítica. E o Hazel, o Dr. Gerhard Hazel, descreve um pouco disso num livro chamado Interpretação Bíblica Hoje, Biblical Interpretation Today, muito bom, que tem um pedaço dele em português também. Mas veja, o que é que se perde? Aí o Dan fala algo fantástico aqui, na verdade. O Dan não é o Dan, na verdade, é o cadê? Do Craig Evans. Ele diz assim: as últimas 2 décadas testemunharam desenvolvendo. Não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Era um outro texto que tinha aqui. Enquanto você procura pode aí, eu vou ler uma citação da Etta Linneman aqui sobre a fonte, que eu não poderia deixar de ler essa citação. A Etta Linneman é muito boa. Essa citação eu não posso deixar de ler. Uma das citações que eu mais gosto da Etta Linneman. Você vai entender por quê agora. Olha o que a Etta Linneman fala sobre a fonte Q. Ela diz assim: imagine voar para uma ilha que não existe num avião que ainda não foi inventado. Mesmo se essa viagem impossível acontecesse, no 13º mês do ano, ela não seria tão fantástica quanto a famosa fábula da fonte Q. Essa fonte Q é um barato. Q, para quem não sabe, Q é uma fonte, suposta fonte dos ditos de Jesus. O Seminário de Jesus e a crítica histórica do Novo Testamento, ela diz o seguinte, que você não tem... O que nós temos no Evangelho são pensamentos posteriores da igreja, são as declarações de fé da igreja a respeito de Jesus e como Jesus transformou no Cristo, o Jesus histórico. E esse Jesus histórico tem pouquíssimas coisas que foram deixadas para nós, alguns ditos que Papia chama de logia tu Christu, ou logia tu Iesu. E aí, os eruditos disseram, olha, pouco se pode saber a respeito de Jesus, ou Bultmann, que já chutava o balde, dizia que nada se pode saber de Jesus, a respeito de Jesus, naquele livro Crer e Compreender. Ele escreveu uma teologia do Novo Testamento, se você olhar ali na minha estante, aquela lá em cima, a mais grossa que está lá, ela é do Bultmann. E ele fala que não dá para saber nada. O cara escreveu 800 páginas sobre algo que é verdade. É uma coisa mais louca que eu já vi na minha vida. E esse pessoal, eles dizem o seguinte, nós precisamos reconstruir o ipsissima verba Christi, as palavras verdadeiras do Messias. Isso é a fonte Q. E aí é esse livro do Bart Ehrman, o que Jesus disse e o que não disse. E aí o que ele disse é o que está na fonte Q, que quer dizer em alemão, que vem do alemão Quell, que quer dizer fonte, é a fonte. E ela, supostamente, seria a fonte do Evangelho de Marcos, que, na visão crítica, é o primeiro evangelho a ser escrito, para depois, que copia, e ela é unida em Mateus, e depois em Lucas e em João, posteriormente. Só para dar uma palhinha para vocês, eu não creio que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, eu creio que foi Mateus, o evangelho mais judaico, mais focado na primeira pregação, na primeira leva da pregação, que é seguindo o princípio do Messias, fique na Judéia, pregue aqui, depois tem o evangelho de Lucas, e Marcos foi o terceiro evangelho a ser escrito, baseado num sermão de Pedro. O que acontece? Baseado nisso, aí o Dan vem aqui e diz assim, aqui tem um comentário que não é exatamente do livro dele, mas assim, nesse seu estudo, você está lendo aí comigo na tela, nesse seu estudo extremamente chamativo, o renovado autor James Dunn provê uma crítica da busca pelo Jesus histórico. Dan diz que a busca foi mal guiada desde o início na sua tentativa de separar o Jesus histórico do Cristo da fé. Ele argumenta que os eruditos de Jesus têm consistentemente falhado em reconhecer como os discípulos primitivos da fé anterior à Páscoa e predominantemente a cultura oral moldaram o caminho das histórias acerca de Jesus, moldaram o caminho através do qual as histórias a respeito de Jesus foram ditas e passadas adiante. E ele examina as implicações da transmissão oral para a nossa compreensão das relações sinóticas. E aí ele diz o seguinte, uma nova perspectiva sobre Jesus propõe uma mudança na direção para a erudição acerca de Jesus. Ela tem 2 aspectos. Ela diz que é sim possível alcançar o Jesus histórico, porque o Jesus histórico, como dizia o David Flusser, o Geza Vernes, é
o Jesus do Evangelho. Então, qual é a sua fonte para reconstruir o Jesus histórico? O Evangelho e a literatura judaica do seu tempo, e não a literatura medieval que falava a respeito de Jesus. Jesus não é um europeu, diz a nova perspectiva sobre Jesus, não é um europeu de cabelos longos, loiro, de olhos azuis. Jesus é um judeu, como diz o Chanfrein, um judeu que viveu na Galileia, que viveu naquela Galileia, e na Palestina, na Galileia, e que se comportava como um judeu, vivia como um judeu, pensava como um judeu, embora fosse Deus. É óbvio que muitos desses autores não vão falar isso, que pensavam como fosse Deus. Mas ele era Deus encarnado, mas encarnado como um judeu da Palestina, no primeiro século da era cristã, ou no ano 753 da fundação de Roma, aproximadamente. Essa nova perspectiva, ela nos convida a conversar com Jesus como o Rabino Nelsner e como o rabino que o Rosh Tiago citou também, conversando lá dentro do tempo de Jesus. Isso é a nova perspectiva. Não é mudança doutrinária no pensamento de Jesus, mas é uma maneira de reinterpretar os ditos de Jesus no seu contexto e as próprias atitudes de Jesus no seu contexto. Por exemplo, essa de quebrar o pau com os fariseus quebraram o pau com ele. Não é nada a ver que eles eram brigando um com o outro, não com todos, claro, alguns eram. Nós sabemos que existiam sete tipos de fariseus. Mas Jesus ele era questionado porque era querido e respeitado. Olha a diferença do pensamento. Retorno para Tirosh. Opa, travou? Eu até ia mencionar aqui, mas eu vou deixar para depois, que acho interessante que o Geza Vermes, em uns momentos, o Geza Vermes aqui mesmo, ele vai criticar o Rodolfo Bultmann, né? Ele vai discordar do Bultmann sobre essa questão, e ele vai dizer exatamente esse ponto aí, que o Jesus dos evangelhos é o Jesus histórico, né? E eu acho interessante que ele pega pesado no livro Quem é Quem, na época de Jesus, que ele chama esse pessoal aí do Jesus histórico de céticos lunáticos, inveterados. Inveterados. É o Geza Vermes que diz, né? E ele tinha razão em dizer, ele tinha autoridade para dizer também, né? Não era eu que estava dizendo, viu? Eu gostaria de recomendar duas obras. O Evangelho e a Tradição Rabínica. Muito legal bom. Esse Evangelho, esse livro. Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo uma live com alguns jovens, nós vamos estar falando exatamente sobre os evangelhos e o contexto judaico ali. Esse livro é muito bacana, porque você pega ali o background judaico, ali, a literatura hebraica, rabínica, e o Novo Testamento, e compara para ver as relações. Esse livro aqui é bem interessante para quem está iniciando os seus estudos, tá? Para quem está começando, assim viviam os contemporâneos de Jesus. Eu queria só que desse, só rapidamente, Jorge, só assim, nesse sentido aí, desse livro... Cortou? Não, é que eu estou vendo aqui. Desse livro do Michel Foucault, eu escrevi um artigo que está lá do Foucault, o Evangelho e a Tradição Rabínica. Eu escrevi um artigo lá que está lá disponível no academia.edu, em português, em que eu falo também sobre como o Novo Testamento utiliza a tradição rabínica, não a tradição, não é o Antigo Testamento, mas como vários trechos do Novo Testamento, Jesus falando, Paulo, etc., são citações ou utilizações das tradições judaicas. Dá uma olhadinha lá, vai ser bem legal também. É bem simples, tem acho que 10 ou 15 páginas, é bem tranquilo, e eu usei esse livro. Esse livro é muito legal. Jesus fala com Israel, uma leitura judaica das parábolas de Jesus. Basicamente, o que é proposto aqui, algumas parábolas são selecionadas e é feita uma leitura dessas parábolas dentro do seu contexto judaico, certo? Então, amigos, basicamente, para resumir aqui, nós podemos responder algumas perguntas de vocês. Para resumir a questão é a seguinte: a nova perspectiva sobre Jesus e a nova perspectiva sobre o cristianismo, a ideia básica dessa perspectiva é a seguinte: ler os evangelhos e Jesus dentro do seu contexto histórico e social cultural. Você não ler o evangelho com o estereótipo de Jesus em mente. Então, existe o estereótipo do Jesus europeu, como o Rocha Sérgio Monteiro fez.
Então, Jesus tinha o cabelo preto, Jesus provavelmente tinha o cabelo preto como eu, barba escura, pele escura. Jesus não era um loiro dos olhos verdes e tal. Jesus parecia-se muito mais conosco do que com esse Jesus que está... E aí, comigo. Oi? Jesus era sefarade, ele parecia comigo. Não, ele é askenazita. Era nada. Eu gosto muito de uma crítica que o Scarsawny faz, que o Scarsawny diz que criaram um Jesus grego helênico. Então, você pega esses camaradas, o Crossan, John Dominic Crossan, esse pessoal do Jesus Sumner, do Seminário Jesus aí, pessoal, tanto o pessoal conservador quanto o pessoal da alta crítica criaram estereótipos de Jesus que nada tem a ver com os evangelhos. Os evangelhos são um relato histórico de um Messias judeu divino, encarnado, que veio a essa terra para pregar uma mensagem e resgatar o seu, e enviou para o mundo discípulos que também eram judeus para pregar essa mensagem e preparar o mundo para a sua eminente volta, onde ele resgataria esse povo como o clímax da aliança que começou lá no Jardim do Éden e foi quebrada lá no Jardim do Éden. Então, veja, a ideia que nós estamos tentando passar aqui é simplesmente a seguinte: precisamos ler os evangelhos, precisamos ler Jesus dentro do seu contexto, deixar os estereótipos de lado, deixar os óculos ocidentais de lado, deixar os óculos de quaisquer que for teologia moderna e tentar voltar lá naquele tempo e tentar, o que Jesus queria dizer aqui? Perguntar para o texto, porque às vezes nós lemos o texto e nós dizemos assim, Jesus queria dizer isso. Então eu leio, né? Eu tenho um óculos Jesus, o óculos que eu tenho é mais ou menos assim, né? Jesus não gostava dos fariseus, os fariseus não gostavam de Jesus, então Jesus vivia, brigando com os fariseus. Aí eu leio o texto. Jesus sei lá, Jesus discutiu com um fariseu lá, não, nós temos vários textos. Aí o que eu já penso? Olha só, Jesus aqui, Jesus desceu o chicote, desceu a chibata e Jesus fez. Porque eu já tenho todo um pressuposto. Agora, eu não paro para me perguntar quem eram os fariseus. Todos os fariseus eram assim? Qual fariseu? Qual fariseu? Será que não era comum, como eu estava falando, será que não era comum Jesus discutir? Quando a gente pega as discussões entre os fariseus daquela época, os diálogos, não existia diálogo efetivamente, era uma briga completa. Eles depois terminavam de discutir, terminavam de quebrar o pau lá em termos doutrinários, e iam almoçar juntos, iam comer juntos. Não tinha absolutamente... É por isso que você encontra Jesus discutindo com os fariseus, depois comendo com eles. Não tinha problema nenhum naquela época. Por quê? Porque era assim que se aprendia a noção, desculpem falar aqui, não sei se quem é ser, mas a noção de que o professor é alguém, o aluno é uma tábula rasa, que não tem nada, e o professor imprime sobre ele o seu conhecimento. Não era assim que funcionava no judaísmo. Você vai encontrar no Talmud justamente a ideia de discussões entre os mestres e os alunos, entre os morê, né, os rabinos e os talmidim. E Jesus fazia isso completamente. Você percebe que Jesus geralmente ele fala alguma coisa ética, mas ele responde perguntas em geral. Tudo que ele fala é respondendo perguntas. E essa é a dinâmica natural do pensamento farisaico. Essa é a dinâmica natural. Eu quero citar alguns outros livros aqui para vocês rapidamente, para entender o que era a Torá para os fariseus e algumas coisas relacionadas ao pensamento sobre lei. Busquem esse livro aqui, A Torá Oral dos Fariseus. É um livro excelente, do Pierre Lenhard de Colin. O Jesus Seminar, só uma coisa, o nome dele é francês, tá? É Jean-Dominique Crossan. E eles eram malucão. Sabe que o Crossan ele morreu numa situação bem, bem chata, né? Eu não sei se vocês sabiam, ele morreu numa situação bem chata, o Jean-Dominique Crossan. Ele tem um livro muito interessante, Quem Matou Jesus. Pode falar pro pessoal aí, que é pro pessoal ver que ele era um pecador mesmo. Ele era um pecador, ele morreu, dizem as más línguas que ele morreu num prostíbulo, né? Ele morreu num prostíbulo, o Jean-Dominique Crossan. Esse livro aqui é muito bom, do Michael Brown. Esse livro, infelizmente, não está em português. Chama The Real Kosher Jesus.
o Jesus, o verdadeiro Jesus de acordo com o judaísmo, o verdadeiro Jesus puro, kasher, que é revelando os mistérios... Jesus kasher. Kasher, ou kosher, né? Revelando os mistérios do verdadeiro, do Messias escondido. É um livro fenomenal do ex-rabino, né? Do que é um rabino messiânico, Michael Brown. Ele era judeu de nascimento, tal, e ele se converteu, aceitou Jesus como seu salvador. E aqui ele está discutindo com um rabino, que é o Shmuley Boteach, que tem discutido há muito tempo nos Estados Unidos. Esse livro é interessantíssimo. Para entender o que é Mishnah, já passo também para ti, para entender o que é Mishnah, para poder saber efetivamente o que o judeu pensava, do Neusner. Making God's Word Work. Esse livro é excelente. Muito bom esse livro aqui, tá? Talmud Essencial, fantástico também. Você precisa dessa literatura. Esse aqui vai explicar Mishnah esse aí vai explicar Mishnah, Gemara e tudo mais. Menciono ele porque você mencionou esse daí está em inglês, né? Há muitas pessoas que acompanham aqui só têm acesso ao material em língua portuguesa. Então, Adin Starzout, grande talmudista. Assim, vocês vão ter... Aí eu vou ensinar vocês o seguinte, tem um monte de coisa que vocês vão ter, muitas coisas em inglês. Vão ter que aprender inglês e muitas coisas aqui, meus irmãos. Tem coisa com certeza. Não. Aí tem esse aqui do Neusner também, ó, Rediscovering Judaism. Esse livro é fantástico, tá? Olha só, a dimensão universal do judaísmo. Ele fala sobre questões como aqui... questões legais, questões universalistas, mensagem legal, restaurando o Éden através de Israel e não somente para Israel, mudança do pensamento paradigma, as leis para todos, a questão do pensamento histórico, e assim é um livro fantástico da justiça. Olha que legal, esse capítulo aqui é muito legal. A justiça de Deus e a raciocínio humano. Aí tem um ponto, só para vocês terem ideia, todo mundo acredita que para o judeu, Deus não tem forma. Deus não tem forma alguma. E o Neusner discute nesse livro e no outro livro dele, chamado The Emergency of Judaism, que é mentira, que existem tradições, e boa parte do Talmud fala da forma de Deus e de Deus tendo forma. Né? Por exemplo, nós que aprendemos, que lidamos com isso diretamente, nós às vezes falamos, pessoal, olha, tomem cuidado, não diga para que Jesus é Deus, mas diga que Deus é Jesus, porque Deus pode ser o que ele quiser. Não teria problema nenhum para o judeu. Orochi, eu acho que se o Rambam tivesse vivo, ele e o Neusner iam pegar um pau, viu? Com esse iam. Não, ele ia. Acho que se os rabinos antigos estivessem vivos, o Neusner não teria vivido metade da vida. Um outro livro interessantíssimo, que é esse aqui, ó, Jesus segundo o Judaísmo, do James Charlesworth. E aí ele discute questões a respeito das fontes, do que no judaísmo é falado a respeito de Jesus. É um livro antigo, um livro muito interessante e tal. Eu queria só mostrar para vocês, de curiosidade, e a gente pode responder algumas perguntas de vocês. Nós falamos sobre judaísmo e cristianismo. Tudo isso que nós falamos aqui impacta também a compreensão sobre o cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo não surgiu do nada, não caiu na terra. Não. Eles eram judeus, não pensaram em abandonar o judaísmo, não pensaram em abandonar as leis da Torá. Efetivamente, o que vai acontecer posteriormente, aí tem toda uma discussão histórica, lá depois do ano 70, principalmente depois do ano 70, é que com a diáspora judaica e com que sobrevive apenas o farisaísmo, não existe uma discussão entre judaísmo e cristianismo. Existe uma discussão entre o cristianismo, a seita do caminho, e o farisaísmo. Isso é extremamente importante que fique claro. Quando os judeus vão para Jâmnia e os cristãos vão para Pela, ocorre um movimento missionário dos cristãos e ocorre um movimento contra-missionário do judaísmo, e aí o estabelecimento de certas regras, até o Minim, né? O Minim, aquela bênção do Minim, aquela maldição e etc., que aí começa a separação do judaísmo com o cristianismo. Claro que havia divergências de pensamento em muitos aspectos, mas essas divergências existiam entre judaísmo e saduceísmo, entre farisaísmo e saduceísmo, entre hemerobatistas e essênios, entre zelotes e fariseus. Dentro do farisaísmo existia entre fariseu temente a Deus, misericordioso, amante de Deus, como era o outro? Era o machucado, o cego, o vai lá que eu daqui a pouco vou. Assim por diante. Exatamente. E aí eu queria mostrar uns livros de curiosidade para vocês, só para vocês tomarem cuidado com o que vocês encontram por aí, para vocês não tomarem cuidado. Eu não sei porquê, cara. Eu falo assim, às vezes eu não sei por que eu leio essas coisas. Mas olha só. E aí mas eu leio. O pior de tudo, eu compro e eu leio. Mas tem que ler, porque senão como é que a gente vai responder, né? Exato. Olha isso aqui. Jesus, o último dos faraós, do Ralph Ellis.
a verdadeira história da religião revelada. E aí ele conta aqui, Jesus, assim, ó, inicia seu trabalho por meio da aventura pela Terra Prometida, em busca de informações capazes de corroborarem com suas novas pesquisas sobre os mistérios que o cercam. Ele é arqueólogo, ou seja, nem sempre a erudição é sinônimo de correção. E aí ele faz aqui que Jesus, na verdade, ele reescreve a história bíblica falando que Abraão era faraó, que Abraão era um tal, era o Egito, e que Moisés também era um faraó. Nesse caso, eu não sei porque que você comprou. Não, aquele ali ainda tem esse, mas tem mais aqui, ó. Esse aqui tem outro, pior, ó. Jesus, a verdadeira história, do Jacques Duquesne. Aqui, na verdade, ele é um dos caras do Jesus Seminar. E aqui é bastante sobre a pesquisa histórica, mas ele reescreve muitas coisas aqui sobre Jesus, mostrando, na ideia dele, mostrando as circunstâncias exatas a respeito do nascimento de Jesus, da sua infância, os milagres como manifestações foram apenas pensadas posteriormente. E eu deixei o melhor para o final. Né? É aquele último dos faraós. Aí tem esse aqui, os dois melhores aqui, ó. Jesus no Egito, do Paul Perry, e ele fala como ele reconstruiu a vida de Jesus, a infância de Jesus enquanto ele estava no Egito. Ó. E aí, para melhorar... Nem o Evangelho de Tomé conseguiu. Esse aqui é pior. Mas aquele ali não é nada fichinha, próximo com esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Jesus na Índia, viveu na Índia. Do Helmut Koester, né? do Holger Kesten. E aí e aqui tem até fotos dos túmulos de Jesus, ó, sepultura de Maria, ó, sepultura de Maria no Paquistão, aqui, ó, sepultura de Maria no Paquistão. Rapaz, o cara é introduzido, viu? O cara é. Aí, o cara é fantástico aqui. Aí ele mostra a sepultura de Jesus, né? A sepultura de Jesus no Paquistão. Jesus teria vivido... Aqui a ideia dele, na verdade, é a seguinte: Jesus teria, ao invés dele... Ó, o bastão de Jesus. Encontraram até o bastão de Jesus, meu amigo. Olha aqui, ó. O povo é fantástico, né? O que teria acontecido seria o seguinte: na verdade, Jesus não morreu na cruz, ele entrou em estado de catalepsia, e ele saiu dali, os discípulos o tiraram da cruz depois, e quando ele supostamente haveria ressuscitado, ele foi morar na Índia, ali morreu na região da Caxemira, depois de ter tido filhos e filhas. Tem coisa boa no mercado, tem livro bom, tem pensamentos bons sobre teologia, e tem isso. Só faltou só não me diz que ele diz, só não me diz que ele falou no final do livro que Jesus atingiu a iluminação e rompeu a sansara. Deixa eu dar uma olhada. Como Jesus é um avatar... Não falta mais nada ele chegar no final. Eu não me relembro, mas para você ter ideia, aqui eles usam muita coisa da Mork, da Rosa Cruz, etc. Como Jesus é um avatar, o avatar a consciência de Krishna, então não é muito difícil, não. Aqui, mas é óbvio que ele diria isso. Claro! Se nos reaproximarmos da doutrina da reencarnação, afastando a crença na ascensão do corpo físico de Jesus Cristo, do Jesus crucificado, crescerá no coração de cada um, mesmo no coração daqueles que se educaram dentro do cristianismo tradicional, a fé nas verdades puras ensinada pelo próprio Cristo, não Jesus, Cristo, que é a chamada consciência de Cristo. Ó, esse aqui vocês não precisam ler, não, eu já li para vocês. Não presta, não vale a pena. Então, fiquem nesses outros que a gente está falando para vocês. Vamos responder umas 2, 3 perguntas? Uma pergunta extremamente interessante aqui para você, ó. O judaísmo dos nossos dias, quem faz é o Johnny Alexandre. O judaísmo dos nossos dias é o mesmo judaísmo do tempo de Jesus? Não. Não. Deixa eu ver outra aqui. O judaísmo dos nossos dias é um judaísmo mesclado com Idade Média, um judaísmo catolicizado, um judaísmo mesclado com o helenismo, um judaísmo que crê em coisas que a própria Bíblia não crê, que não ensina, e que sabe que estão crendo em coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, com a Bíblia. Ok, vamos ver outra. Roshi, qual seria Vou ler exatamente como está aqui. Pastor Sérgio, o que mudou para o povo judeu após o ano 34? Após o ano 34, na verdade, para o povo judeu não muda muita coisa, não. Eles vão continuar tendo a oportunidade de salvação, e aí eles têm simplesmente agora que lidar com mais uma seita. E com Paulo. Eu costumo dizer, e aí minha posição pessoal, é que o ano 34 não tem nada a ver com o apedrejamento de Estevão, tem a ver com a conversão de Paulo, com Paulo aceitar Yeshua como Messias. E aí ele passa a ser um missionário, e aí eles têm que lidar com essa ideia. Kolbe Seder.
E aí ele tem que lidar com o judaísmo pós-ano 34, eles têm que lidar com essa nova seita dentro do judaísmo. Mas em relação à sua salvação, não muda nada. A promessa de Abraão, Deus não tirou. Tomem cuidado, Deus não tira suas promessas, Deus não tira suas bênçãos. Deus não tira suas bênçãos. Deus não fica amaldiçoando os outros. Deus, ele deu uma bênção e a bênção permanece. Agora, se você consegue usufruir da bênção, tem a ver com sua aceitação da bênção, da promessa de Deus e também do nomismo da aliança, de viver dentro da aliança de Deus. Então, assim, para frente, nothing at all. Não muda nada. Agora muda sim. Há a universalização que nós vamos encontrar lá prevista em Isaías, vamos encontrar prevista em Sofonias, vamos encontrar prevista em toda a Bíblia hebraica, e naquilo que o Rosh Tiago Santana chamou muito bem a atenção, para a promessa feita a Abraão, que não previa um povo, uma nação, uma única nação, mas nações. É isso que vai acontecer. A partir do ano 34, Deus universaliza o evangelho que estava restrito ao judaísmo, que estava restrito aos judeus naquele momento. Só isso. Roxo, o menino perguntou aqui o seguinte, aí ele pergunta assim, se eu já li o livro do Bart Ehrman, Como Jesus Chegou a Ser Deus, li. E ele pergunta qual a minha opinião, é uma bela de uma porcaria. Pronto. Vou colocar junto com esse aqui, ó. Eu vou dizer por quê. O Bart Ehrman, ele é crítico textual. Respeito o Bart Ehrman extremamente quando ele faz crítica textual de forma acadêmica. Ponto. O Bart Ehrman não é historiador, principalmente no que tange ao judaísmo do segundo templo. Então, vou dar um exemplo. Olha o grande argumento do Bart Ehrman contra a ressurreição de Jesus. Argumento fabuloso que ele lança nesse livro contra a ressurreição de Jesus. Ele diz, por exemplo, que a ressurreição de Jesus, conforme nos evangelhos, não é sustentada. Por quê? Porque, por exemplo, você tem ali mencionado José de Arimateia, que ajuda financeiramente para o sepultamento de Jesus. Então, olha, José de Arimateia era o quê? Fariseu. Se José de Arimateia era fariseu, é uma mentira do evangelho que José de Arimateia ajudou no enterro de Jesus. Olha o grande argumento do Bart Ehrman. Fantástico, nossa, eu me convenci. Eu não creio mais em nada. É esse tipo de argumento que você encontra no livro dele. E esse tipo de argumento já foi respondido aqui na live. Se você discernir um pouquinho do que nós falamos aqui, esse tipo de argumento eu não preciso nem ir além. Então, é esse tipo de argumento que o Bart Ehrman lança. É a mesma coisa quando ele fala sobre que os apóstolos eram analfabetos, que os judeus eram analfabetos e tal. É totalmente desconhecimento histórico das fontes da época. Então, assim, ele é um bom crítico textual quando ele faz... Olha um livro dele aqui, ó, sobre crítica textual. Exatamente. Pensamento em pesquisa contemporânea. É excelente esse livro. Quando ele faz crítica textual do Novo Testamento de forma séria e acadêmica, joia. Agora, quando ele descamba para falar de teologia histórica, teologia e as interpretações dele, ele faz uma série de elucubrações que são baseadas unicamente na imaginação fértil dele. E essa daí de José de Arimateia é uma. Se ele fala isso na frente de um camarada que nem o Geza Vermes, acho que o Geza Vermes tinha... dado um soco nele. Tinha dado um soco. Tem uma Vamos ver outra aqui. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui é interessante, Hiroshi. Pastor Tiago, fala um pouco da idolatria de algumas igrejas evangélicas com relação à nação de Israel. Pode falar, Hiroshi. Ó, só antes, é um gato sim, viu, Gilson? A minha gata fica ali direto. Eu não posso preparar uma live aqui, qualquer coisa que eu vou gravar, até vídeo. Ela não tá, o milagre é que ela não está aqui, ela já percebeu que ela não pode ficar aqui querendo pegar todo mundo na tela. Às vezes ela fica aqui, estava tendo uma reunião administrativa esses dias, e ela estava aqui querendo pegar na tela todo mundo que falava. Aí eu falei, não, Diana, você tem que deitar, fica ali. Ela vem, comecei a gravar, comecei a falar, ela vem e deita ali. Ou ela vem, daqui a pouco ela levanta, vem aqui perto de mim, entra na frente, aí eu tenho que fazer carinho nela, ficar fazendo até ela resolver deitar de novo. Aí as outras duas ficam uma deitada ali na frente, a outra deitada no quarto com a minha filha, e o cachorro fica ali do lado. Eu amo animais, viu? Só para vocês saberem. Essa idolatria brota do pensamento dispensacionalista. A ideia, justamente, que alguém mencionou lá no início, de que 1948 teria alguma relevância profética. Tá? Essa ideia de que ele teria relevância profética faz com que as pessoas, ao invés de olharem para os sinais que estão acontecendo no mundo, foquem sua atenção em Israel.
e queiram forçar, e aí é quando entra a questão da idolatria, elas querem forçar Israel a cumprir o seu suposto papel profético e reassumir a sua função no mundo. A ideia, por exemplo, do templo. A interpretação literal, dispensacionalista, futurista, é de que o homem do pecado, da iniquidade, mencionado em 2 Tessalonicenses, ele vai se sentar literalmente no templo reconstruído em Jerusalém. E ele vai enganar judeus, e quando ele houver isso, a igreja vai ser arrebatada e 7 anos passam aqui na Terra, e aí tem toda uma segunda oportunidade. É por isso que você tem essa idolatria com Israel. Porque quando isso, supostamente, isso me lembra Abraão Avino. Quando é o ser humano tentando cumprir por seus próprios meios e suas forças a profecia. Se fosse uma profecia o restabelecimento de Israel, não haveria necessidade dessa busca constante do povo de fazer as coisas acontecerem. Deus iria fazer. Se fosse necessário, por exemplo, a reconstrução do terceiro templo, que é algo que o Menahem Brode diz aqui que não existe, porque o terceiro templo é o templo celestial, Deus iria fazer. Não haveria necessidade. Há uma seita ortodoxa judaica que diz exatamente isso. Ela diz que a construção do Estado de Israel é uma construção política, e por ser uma construção política, ela não corresponde às profecias, porque as profecias nunca são cumpridas por seres humanos, elas são cumpridas por Deus. Elas são cumpridas por Deus. Eu discordo em certo sentido, porque as profecias são cumpridas por seres humanos, mas não por meios humanos, tá? Mas não por meios humanos. Gente, daqui a 10 minutos eu tenho um pequeno grupo, também eu vou falar um pouco sobre o espírito de profecia no pequeno grupo, e aí a gente vamos nos encaminhando para as últimas perguntas. Manda bala aí, professor. Fechar. 2 perguntas rapidinho. O Johnny Alexandre pergunta se o site da Cefaraia ajuda aí para estudar. Sim, o site da Cefaraia é joia. Use sem moderação. Ele diz aqui sobre o Dorleon Attar dizer que Jesus não existiu. Johnny, pelas perguntas que você faz ao decorrer das minhas lives, das lives do Orochi para as lives do Adolfo, eu acho que você fica na internet caçando toda a heresia. É mesmo. Que tem na internet. Acho que ele passa o dia inteiro vendo toda a heresia, porque na live é um show de perguntas, assim, só coisa doida que ele pesquisa. O Dorleon Attar, eu entrei uma vez, só para vocês terem uma ideia, eu entrei uma vez num grupo de... Eu acho que eu ainda estou lá, se não me engano, no Facebook, eu acho que eu ainda estou, mas pouco tempo. É Cristianismo e Judaísmo. E aí ele falou, né, alguma coisa lá, eu não me recordo o que foi, não vou dizer com toda a precisão, porque eu não me recordo. E eu questionei. E eu questionei de uma maneira acadêmica. Meu amigo, mas ele começou a me xingar de tanta coisa, que até os próprios não messiânicos que estavam ali, os judeus que não creem no Messias, judeus não crentes que estavam lá, questionaram ele, falando, que falta de educação é essa? O Sérgio entrou como um judeu também aqui para nós conversarmos. Então, Felipe, um abraço para o Maranhão aí, que Deus abençoe vocês, viu? Então, a única coisa boa dele, tem uma coisa, vou dizer com todas as letras, a única coisa boa dele, e nem sei se isso é bom, na verdade, não tem não. Eu ia dizer algo que é bom, mas é porque ele vende Inodê. Se não me engano, acho que ele vende Inodê. Ele é gerente de negócio de distribuição da Inodê. Mas nem isso é bom. Não sei se alguém aí usa Inodê, mas eu nunca usei. Minha esposa, se eu tentar usar, que é professora de educação física, eu acho que eu perco... É mais fácil eu pegar o coronavírus que ela me expulsa de casa. Entendeu? Então, assim, não tem nada. A gata acordou, mas já virou para o lado e já dormiu. Não, assim, o que ele pensa, sinceramente, ele não é uma referência em nada disso. Ele fez uma live há um tempo, ele gravou um vídeo falando sobre Isaías 53. Me deu vontade de responder. Era tamanha a quantidade de inverdades e erros exegéticos que tinha ali. Eu vou dar um alerta para vocês, todos vocês. Muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, porque o judeu fala hebraico, ele conhece hebraico bíblico muito melhor do que qualquer cristão, e por isso ele não tem o verdadeiro... Esse livro é bom, hein? Muito bom. Fantástico esse livro. É do Daniel Bock, né? Muito bom. Então você tem o seguinte, judeu moderno nem sempre sabe hebraico. Para vocês terem ideia, o Ministério da Educação de Israel considera o hebraico bíblico como língua estrangeira, porque o judeu de hoje, ele pega um texto bíblico e ele se perde para ler.
Então não adianta. Isso o Michael Brown fala também, o Jonathan, ele fala o seguinte: nem sempre você vai encontrar o judeu pode até chegar para você, e eu estou falando como mas assim, de forma bem franca, o judeu moderno, ele pode pegar, você entrega o texto bíblico para ele vai precisar de dicionário de hebraico para hebraico. Existe dicionário de hebraico de hebraico bíblico para hebraico moderno. Pensem então, não, isso é falácia da autoridade. Eu sou judeu, né, alguém dizendo, eu sou judeu e eu sei hebraico e você não sabe tanto quanto eu. Mentira. Oxe, Mentira. sem contar uma coisa, que esse negócio de dizer que fala hebraico bíblico com fluência é uma baita de uma atrocidade. Cara, hoje, em nossos dias, uma pessoa afirmar que fala hebraico bíblico com fluência, que nem nós falamos português, porque a ideia que as pessoas têm é que o judeu hoje, o camarada que mora em Israel, ele pega o texto hebraico, ele fala o hebraico bíblico como nós estamos conversando em língua portuguesa aqui. Não é isso. Não é assim. Não é assim. Isso é imaginação. Isso é o hebraico bíblico, uma língua morta, uma língua extremamente desafiadora. Só quem estuda hebraico sabe o desafio que é estudar hebraico. Para vocês terem só uma ideia, isso é importantíssimo, para vocês terem só uma ideia, a própria pronúncia do hebraico, as regras de Shevá audível e de Shevá mudo, elas são diferentes do hebraico moderno para o hebraico bíblico. As formas, as regras de sílaba aberta e sílaba fechada, né, de quando você tem... Na sílaba aberta e sílaba fechada são normais, vão terminar consoante e tal. Mas como você vai pronunciar o kametz gadol ou o kametz katan, se é aberta ou fechada, são diferentes do hebraico bíblico moderno. Então, prosódia é completamente diferente. O hebraico bíblico, geralmente, as palavras são todas oxítonas. O hebraico moderno são paroxítonas. Então, são totalmente diferentes. É só um camarada desse daí pegar aí um israelievinho para ler, ele já logo começa a chorar já e desiste de estudar hebraico. Gente, para nós finalizarmos, tá? Para nós finalizarmos, já que foi tocado em Isaías 53, recomendo essa obra, tá? É uma obra, ó, Interpretações Judaica e Cristã de Isaías 53, fantástico. O Michael Brown tem um capítulo aqui, só eruditos, assim, evangélicos e judeus tops, tá? Ó, obra fantástica, leiam isso aqui. Meu amigo, se você ler um livro desse daqui e você assimilar esse livro, você pega o Dor Leon Attar pela frente, ele vai sair segurando as entranhas, tá? Só o capítulo do Michael Brown, que o Michael Brown escreveu aqui, tá? E nós recomendamos vários livros. Eu gostaria de finalizar minha participação, o Orochi vai finalizar dele e o Orochi já precisa sair também. Eu gostaria de recomendar um livro do nosso meio, que lida com assuntos contemporâneos. Eu vou ler um trecho aqui que fala do judaísmo, mas que lida com assuntos contemporâneos também, intra-adventismos. Ellen White e seu impacto hoje, certo? Ellen White e seu impacto hoje. Aqui tem vários capítulos falando sobre temas que nós temos na atualidade. Aqui eu vou ler um trecho que é sobre judaísmo, certo? Sobre essa questão messiânica, para mim não perder a oportunidade, eu recomendo esse livro aqui, ó. No Caminho de Emaús, tá? Jacques Ducan, No Caminho de Emaús. Só análise exegética das profecias messiânicas. Bom, deixa eu finalizar minha participação, porque o Orochi finaliza dele aí e termina aí para nós. Ó, qual é a perspectiva que a Conferência Geral Adventista do Sétimo Dia tem hoje do judaísmo? Diz assim, teologia. Eu vou mencionar aqui, ó. Há 3 pontos principais para um ministério bem-sucedido, contextualizado aos judeus promovidos por Richard Loffer. Aí, na questão teológica, teologia, Israel é o povo primogênito de Deus e não foi rejeitado. O povo judeu não é uma das religiões não bíblicas. É para o povo judeu que Deus fez as primeiras promessas de aliança eterna e por isso uma abordagem contextualizada para o povo judeu deve ser feita com muito respeito a estes fatos. É para a descendência biológica de Abraão que a promessa da bênção foi feita. As bênçãos de amor de Deus são para sempre por 1000 gerações e Deus prometeu a Israel que a aliança nunca seria retirada e ele continua.
Então, e aí aqui ele diz assim, ó, no final, assim nesta abordagem contextualizada na missão aos judeus, o fato de que Israel ainda é amado por Deus e não há nenhum espaço para a teologia da substituição. Então, na abordagem que nós temos hoje de diálogo interreligioso, eu como judeu adventista, o Orochi Sérgio Monteiro como judeu adventista e outros pastores, nessa abordagem de diálogo interreligioso, nós que cremos nas 28 crenças adventistas, nós que olhamos para o Nisto Cremos e cremos naquelas 28 crenças que estão ali no Nisto Cremos, isso é importante de mencionar, nós temos essa abordagem aqui, esse é o nosso diálogo hoje, certo? Perfeito, maravilhoso, é exatamente isso. A Igreja Adventista não é sensacionista, a Igreja Adventista baseia-se na ideia também de Ellen White, nas páginas 577 a 579 do livro Evangelismo, no qual ela lança as bases para o ministério judaico-adventista. A ideia de que a nação judaica, a nação que preparará o caminho para o Senhor, é conformada também por judeus crentes em Cristo Jesus que aceitarão a mensagem. Quero recomendar aí um último livro, pode falar. Posso ler esse pequenininho aqui? Qual é? Coisinha pequena. Obreiros Evangélicos, Ellen White. Ela diz assim, ó, na página 398. Por isso que é importante ler Ellen White, viu, gente? Leiam Ellen White. Olha o que ela diz. 398. Na proclamação final do evangélico, quando deve ser feito um trabalho especial pelas classes de pessoas até aqui negligenciadas. Deus espera que seus mensageiros temem interesse especial pelo povo judeu, o qual eles encontram em toda a parte da terra. E aqui ela diz assim, há entre os judeus alguns que, como Saulo de Tarso, são prósperos nas escrituras, e esses proclamarão com maravilhoso poder a imutabilidade da lei de Deus. Glória ao Deus do céu. Amém. Você encontra essa mesma citação na página 577 do livro Evangelismo, página 578, 579, e ela termina dizendo, essa parte fala sobre os judeus, que haverá o levantamento de uma nação pela união dos dois povos. E aqui estamos falando dos cristãos dos últimos dias, que vão proclamar a terceira mensagem angélica, e dos judeus que hão de se converter também pela mensagem anunciada por cada um de nós. Eu quero citar esse livro aqui para você, Respondendo Objeções Judaicas a Jesus. Esse livro tem em português já, não, esse aqui o meu está em inglês, mas ele tem os 4 volumes em português. Você adquira, porque é um livro fantástico para alguns desses questionamentos que são feitos aí pelo Dor, por outras pessoas também, e ele te mostra a judaicidade de Jesus. Nós não acabamos citando um monte de livros que poderíamos citar aqui para você também, fontes, mas se você tem Jesus, o Rabino, Redescobrindo a Judaicidade de Jesus, tendo Kenneth Bailey, que é Jesus a ótica do Oriente, e vários outros livros também que são muito importantes para cada um, para essa pesquisa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui, vamos fazer outras lives também, o Orochi Thiago. Nós temos em vários lugares, deixa eu lembrar aqui, nós temos em vários canais, eu estou participando de vários canais também aí, fazendo lives, respondendo perguntas, em algumas vezes estamos participando com a nossa igreja, e aí é interno, ou com a igreja também, escolhemos fazer externo. Na página da Escola do Pensar, algumas vezes tem sermões meus lá, sermões do pastor Vânios Dias. Temos também o comentário da lição da Escola Sabatina no meu canal. Na semana passada estivemos com o pastor Gilberto Tais. Nessa próxima semana estaremos também com o pastor Gilberto Tais e com o pastor Josimar de Recife. E eu e o Orochi Thiago estamos aqui combinando de fazermos algumas lives durante a semana, tratando de temas difíceis das Escrituras, de textos difíceis, e aí nós vamos arrebentar com as portas do inferno e com as heresias. Que Deus abençoe a todos vocês. Baruch Shemor. E que Deus abençoe. Nós vamos orar agora. O pastor Tiago começou e eu termino com a oração. Maravilhoso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Adonai dos exércitos, bendito seja o teu magnífico eterno nome, porque tu és santo, digno de toda a honra e de todo louvor. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos santificastes com teus mandamentos, nos trouxestes e nos preservastes com vida até este tempo, no qual nós estudamos a tua palavra, a palavra do teu Messias. Abençoa-nos, Deus, dando uma completa compreensão da vida, ministério
do teu Filho nesta terra, da mensagem que o Senhor nos enviou, e o aceitemos cada dia mais como nosso Messias, não como um Messias caricaturado, mas como um Messias apresentado nas páginas das Escrituras, e que ele brilhe em nosso coração, e que nós possamos, dentro em breve, encontrá-lo nas mansões celestiais, e a Ti, nosso Deus, e ao Divino Espírito, em nome do Messias Yeshua, nós oramos. Amém. Que o Eterno abençoe vocês. Um abraço. Até a próxima. Shavuot, feliz semana. Lehitraot, até a próxima. Shavuot Tov Lekulam. Lehitraot.